Irmãos, uma igreja onde não tem jovens, não tem adolescentes, é uma igreja com prazo de validade. Porque é uma igreja que está vivendo só para si, não conseguiu entender o Evangelho. Irmãos, já faz um tempo que o Senhor tem falado conosco a respeito de ser geracional, né? De ser um homem geracional, de ser uma mulher geracional. O que acontece, a igreja, ela é uma igreja geracional. Por quê? Nós não trabalhamos para nós trabalhamos para aqueles que ainda vão chegar. Nós trabalhamos para que os filhos hoje, os netos hoje, eles possam ser melhores que nós amanhã. E viver, irmãos, realmente um legado. Porque a nossa teologia, irmãos, sobre o Senhor, ela se torna forte quando isso causa impacto dentro da nossa casa. Eu acredito que começa dentro da nossa casa, começa pelo nosso casamento, pela nossa família, e isso vai se alastrando, isso vai crescendo. E o que acontece? Uma igreja geracional é uma igreja onde ela se preocupa com o Evangelho na terra. Ela não está preocupada apenas com o seu momento, com os seus dias. Na quarta-feira eu trouxe uma ministração aqui sobre o rei Ezequias, que o rei Ezequias, ele provou, irmãos, de milagres, ele provou da bondade de Deus. Não é verdade? Ele caiu enfermo, o Senhor, através do profeta, falou que ele deveria arrumar a casa dele, porque ele morreria. E num ato de fé também e de humilhação, ele coloca o rosto na parede e começa a clamar ao Senhor, começa a orar, começa a lembrar do tempo que ele andou íntegro na presença de Deus, do tempo que ele andava com vontade, com interesse diante do Senhor. Porque, irmãos, a gente pode estar caminhando com Jesus sem interesse. Isso é uma grande realidade. Você pode estar dentro da igreja, mas não está interessado em viver aquilo que Deus tem para você. Às vezes nós nos acostumamos no ambiente da igreja com louvor, a gente se acostuma na companhia dos irmãos, o café, sabe? E isso faz parte da nossa vida. Eu confesso que esses dias que eu não estive presente com vocês, todos os dias eu senti essa falta. Isso a gente entende como comunhão, porque a comunhão entre nós, ela é necessária para que nós venhamos prosseguir. E o que acontece, irmãos, Ezequias, ele teve um momento da sua cura, e o rei da Babilônia mandou o seu filho para trazer os seus cumprimentos a Ezequias sobre a cura dele, aquilo que Deus havia feito. E o texto diz que Ezequias, ele mostra todos os seus tesouros, suas conquistas, não só dele, mas dos reis que o antecederam. E ele recebe a visita do profeta Isaías, e o profeta Isaías pergunta a respeito dessa situação. O profeta Isaías pergunta quem eram aqueles viajantes, e Ezequias fala, não, eles vêm da Babilônia, de uma terra distante. E ele recebe uma profecia. O profeta Isaías fala para ele, pois bem, tudo que vocês têm, ou tudo que você tem, até os seus filhos serão levados para esse lugar. Os seus filhos serão castrados, servirão o rei da Babilônia. Imagine só, irmãos, você que é pai, receber uma notícia dessa, os seus filhos eles seriam tirados de você, e além disso seria tirado o poder de gerar uma vida dos seus filhos. Então quer dizer o que? A sua descendência vai ter um fim. Só que de uma forma surpreendente, Ezequias, ele fala para o profeta Isaías,
perguntando o tempo que isso se cumpriria. E o profeta fala assim: não, não é nos seus dias, mas em dias vindouros. E sabe qual que é a resposta dele? Boa essa palavra. Sabe por quê? Porque ele não era um homem geracional. Ele não se preocupou com seus filhos, não se preocupou com a sua descendência. Para ele, se os dias que ele estava vivendo estivesse legal, estivesse tudo bem, estava bom. Então, a gente entende que a preocupação de hoje, nossa, da igreja, e nossa como cristão, é ser alguém geracional. É alguém que impacta, irmãos, como Daniel impactou quando o rei da Babilônia também decidiu matar todos os magos. Todos os magos. E Daniel vai e intercede por eles. Daniel protege eles. Sabe o que é isso, irmãos? Mago, né? Quem mexia com coisas esotéricas. Daniel vai e protege esses homens. Nós acreditamos que esses homens, eles se interessaram pelo Deus de Daniel. Daniel tocou aquela geração. E aí você me fala, por que será que um tempo depois, no nascimento do Cristo, não foi nenhum profeta que veio visitá-lo e trazer presente, mas foram os magos lá do Oriente, da Babilônia. Olha que geração. Daniel tocou essa geração. E você pode pesquisar e estudar sobre isso. Porque os magos do Oriente, Oriente a gente entende, você pode pesquisar, era o lugar que ficava a Babilônia, que hoje é o atual Iraque, aquela terra ali que está bem devastada, né? Então a gente, irmãos, eu penso comigo, Jefferson, eu penso comigo, se eu, como homem que conheceu o Evangelho nessa terra, eu viver por muitos anos aqui e eu não consegui tocar vidas através da minha vida, daquilo que Jesus fez, né, em mim, eu vou chegar à conclusão no final que eu falei. Porque a vontade de Jesus é que nós venhamos ser o sal dessa terra, é tocar vidas, é tocar pessoas. Mas isso, irmãos, também é uma decisão. Porque Deus, Ele não vai te obrigar a fazer nada, é uma decisão. É você decidir fazer algo com aquilo que Deus te entregou. E eu quero trazer essa ministração, irmãos, sobre filhos geracionais, para você entender algo muito poderoso. Eu quero que você grave o que eu estou falando para você, irmãos. Para vocês. Pessoas que escolhem não participar dos planos de Deus, sempre verão pessoas colhendo os frutos que eram para elas colherem. Então, a palavra de Deus diz assim, aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher, teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz a um filho. E Judá lhe deu o nome de Ela ficou grávida da outra vez ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho, a quem lhe deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a outro filho, a quem ela chamou de Selá. Ela estava em Queribe quando teve. Judá tomou uma esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. No entanto, o primogênito de Judá, era mau aos olhos de quem? Mau aos olhos do Senhor. Tá?
E por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã, preste muita atenção aqui, irmãos, porque esta palavra ela tem um conteúdo espiritual e profético para os nossos dias. A Bíblia diz assim, qual foi a orientação de Judá ao seu filho Onã? Porque naquele tempo se vivia o liverato. O que era o liverato? Era a lei que quando uma mulher, que já estava casada, o seu marido morresse sem gerar pelo menos um filho, então nessa lei dos antigos em Israel, o cunhado casava-se com essa mulher, e o primeiro filho que era gerado era considerado do falecido, para que ele não ficasse sem descendência. E olha como, irmãos, isso é poderoso. Por quê? Porque a gente sabe que Jesus, ele vem em uma genealogia e Judá está na genealogia de Jesus. Olha o caminho da genealogia do Senhor. Tivemos essa situação aqui, onde Judá gera 3 filhos. O primeiro é mau diante do Senhor, e o Senhor chega a tirar a vida dele. Só que quando Judá, como pai, ele direciona o seu filho Onã a respeito do que ele precisava fazer, do que ele deveria fazer, olha o que acontece. Ele fala assim, tenha relações com a sua mulher, com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação do quê? De cunhado, que é o liverato, e dê descendência a quem? A seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a quem? A seu irmão. Olha, irmãos, como isso é profundo. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos de quem? Do Senhor. E por isso fez com que também este o quê? Morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora, continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Vamos dar uma pausa aqui. A compreensão que nós temos até nesse momento desta palavra é a seguinte: Onã, ele cumpriu em partes o liverato, porque ele tomou Tamar por sua esposa. Mas sabe qual que é o problema, irmãos? Ele não queria gerar uma descendência, porque a descendência não seria dele, seria do seu irmão. Mas ele desfrutava do prazer. Ele tinha o prazer como a sua esposa, mas não queria gerar descendência. Trazendo para os dias que nós estamos vivendo, me faz entender o quanto de irmãos que eram para serem geracionais, mas apenas quer desfrutar do prazer. O que é desfrutar do prazer, irmãos? É você viver tudo aquilo que o Senhor pode proporcionar para você. É você ter o prazer de estar na igreja, de você estar entre nós, de você desfrutar da comunhão, de você desfrutar de tudo. Mas quando o Espírito Santo fala para você, olha, você precisa gerar, muitos acabam falando assim, não é minha responsabilidade, não é para mim. Sabe por quê? Porque nós olhamos muito aquilo que nós vamos ganhar. Qual será a nossa recompensa? Qual será a minha recompensa sobre isso? Nós gostamos muito, irmãos, de transferir responsabilidades que somos nossas, na verdade. Eu lhe pergunto, irmão, você é alguém que só está desfrutando daquilo que o Evangelho
está proporcionando na sua vida, ou você entendeu qual é a profundidade do Evangelho. Porque, irmãos, eu vou falar para vocês, eu até anotei isso aqui, ontem o Espírito Santo, eu fui dormir, irmãos, era quase 2 horas da manhã. E o Senhor falando comigo, e algo eu anotei para compartilhar com vocês. Olha, eu já tinha falado sobre isso, mas o Senhor me trouxe mais uma profundidade. Quando descobrimos o verdadeiro sentido do Evangelho, nunca mais seremos o mesmo. A gratidão sempre gerará uma dessas atitudes. Preste atenção. Quais atitudes? Ou você coloca a mão no arado e trabalha pelo Evangelho na terra, porque ele te impacta de uma tal forma que o desejo que você tem de contribuir de uma forma ou de outra forma. Ou você se levanta, irmãos, como um patrocinador do Evangelho, como Barnabé fez, sendo generoso com as suas doações, você impulsionando aqueles que precisam de recursos para poder ir. Ou você faz como as mulheres que seguiam Jesus, você não apenas patrocina, mas você também coloca a mão no arado e trabalha pelo Evangelho nessa terra. E o que acontece, irmãos, nós precisamos ter essa consciência. Será que nós estamos apenas querendo desfrutar daquilo que o Evangelho está proporcionando para nós? Ou nós acabamos nessa parte onde Deus fala: vai, filho, faz, a gente não quer. O que acontece? Nenhum dos 3 filhos de Judá, irmãos, casou com Tamar. Quando você continua o texto, aí você vai ver que Tamar, para sair dessa humilhação, ela se veste como uma prostituta, ela acaba se deitando com o próprio Judá, e ela tem 2 filhos, né? É uma geração gêmeas, né? Uma gestação gêmeas. Ela tem 2 filhos. Através disso, aquilo que era para ser a obrigação dos filhos, eles não quiseram. E o pai veio e assumiu, né, até de uma forma inconsciente, mas olha que interessante. Ela concebeu, deixa eu achar aqui o texto, no versículo 27, diz assim, ó: e aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia o quê? Gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu o quê? Primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? Como você rompeu a saída? E lhe deram o nome do quê? Você sabia que Jesus veio da descendência de Pérez? Na genealogia de Jesus não cita não cita Onã, não cita o filho Silá, o mais novo, mas cita Pérez. Aonde eu quero levar os irmãos a raciocinar, a pensar sobre isso? Nenhum daqueles homens quiseram ser geracionais, não quiseram cumprir aquilo que o Senhor esperava. Mas abra sua Bíblia aí em Ruth, capítulo 4, versículo 1, por favor. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó fulano. Irmãos, olha que interessante. Esse ó fulano, ou essa palavra fulano, vem de alguém que despreza o liderato naquela época. Chegue até aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 homens dos anciões da cidade e disse: sente-se aqui.
E eles sentaram. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra, que foi de nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciões do povo. Deixa eu dar uma pausa para te explicar. Noemi tinha voltado da terra dos Moabitas. Os filhos de Noemi morreram. E o que acontece, irmãos? Ruth, ela ficou sem marido. E ela decide voltar, porque ela era moabita. Ela decide voltar para a terra de Israel junto com Noemi. Quando chega na terra de Israel, ela vai trabalhar, né, nos campos de cereais. E o que acontece? Ela voltando de Moabe, ela não voltou com intenção de ter mais um marido, porque Noemi já estava avançada em dias e falou: eu não posso mais gerar filhos. E falou para ela: fica aqui, casa com outra pessoa. Mas ela decide voltar. E ela vem junto com a sua sogra. Quando chega, os parentes de Noemi, esse tal fulano, ele teria direito, a gente não sabe até que pé o liverato ia, até qual, mas nesse caso, nessa situação, esse ser, esse homem que a Bíblia diz, que chama ele de fulano, ele teria o direito de comprar as terras de Noemi e também de se casar com Ruth. Só que lembra do liverato? Quando se casa com a viúva, o primeiro filho não seria dele, seria do filho de Noemi que morreu. Continua dizendo a palavra, entenda muito, preste bastante atenção, senão você não vai compreender o que o Espírito Santo quer falar contigo nessa manhã. A honestidade de Boaz é tão grande. Boaz, um homem de Deus, é tão grande que ele chama esse fulano diante dos anciões daquela cidade para poder expor a situação. Tanto que o texto diz: então resolvi informá-lo disso, dizendo a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui, na sua presença, na presença dos anciões do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro em que possa resgatá-las, a não ser você, e depois quem? Eu. Era uma sucessão. Ou ele fazia, ou Boaz fazia. Então ele respondeu: vou resgatar as terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá que receber quem? Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o quê? Resgate. Sabe por quê, irmãos? Porque nós nos preocupamos mais com os nossos projetos, mais com aquilo que é nosso, do que ser um homem geracional, ser uma mulher geracional. O que eu quero dizer nessa manhã, irmãos, que se a gente decide não sê-lo, se a gente decide não tocar vidas e não tocar gerações e não tocar pessoas, como nós estamos fazendo na clínica, como nós estamos fazendo, vai fazer agora no asilo e outros projetos que virão, é uma decisão nossa.
mas muitas das vezes nós vamos apenas contemplar os frutos que era para nós colher, vendo outras pessoas colherem esses frutos, por causa de uma decisão nossa, de não querer ser geracional, de não querer colocar a mão na massa, de não querer fazer nada. Tanto os filhos de Judá não queriam, como esse fulano também não queriam, mas apareceu alguém que queria, alguém que estava ali, irmãos, sabe, que foi honesto de levar essa situação diante daquele parente, mas ele estava ali na esperança que Deus desse essa graça para ele, porque ele queria se colocar na brecha, ele queria comprar as terras, ele queria a Ruth. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês, irmãos, se numa geração que nós estamos vivendo, tantas pessoas não querem, Deus vai levantar aqueles que querem, e esses viverão dias espetaculares, esses viverão dias, irmãos, incríveis, porque estão diante de um plano celestial de Deus. E olha que interessante, irmãos, paramos aonde? No 6, continua dizendo: então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazê-lo resgate, para não prejudicar a minha própria o quê? Minha própria herança, porque sempre olhando para o seu próprio umbigo, sempre olhando para os seus próprios projetos, irmãos. E ele disse, faça você o uso desse direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio tirava as sandálias do pé e a entregava ao outro. E era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e a Quilom e a Malom, os 3 filhos de Noemi que faleceram. Também, olha o que ele fala, também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar, olha o que ele disse, irmãos, para perpetuar o nome deste Deus, irmãos. Enquanto os outros estavam preocupados com si mesmo, ele fala assim, cara, vocês estão presenciando agora, eu vou comprar as terras dos filhos de Noemi, e eu vou tomar Ruth como esposa, porque eu vou perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que o nome não seja exterminado dentre os seus irmãos do portão da cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que está no portão e os anciões, irmãos, preste atenção, todo o povo que estava no portão e os anciões disseram, somos testemunhas, e disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher, preste atenção, que o Senhor faça a esta mulher o que está entrando na sua família, como fez com Raquel, com Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der, dessa jovem, a sua casa seja como Pérez, o filho de quem, igreja? O filho de Tamar, irmãos. Esse homem, Boaz, é incrível. Irmãos, quantos anos se passaram aqui? Sabe, aqueles homens, eles desprezaram, eles poderiam estar na genealogia de Jesus Cristo, mas o desprezo, a inércia deles, irmãos, tiraram um dos maiores tesouros que é considerado pelo povo judeu, pelo povo antigo, que é ter o seu nome na descendência, é ter o seu nome na genealogia. Para a gente finalizar, irmãos, o que essa palavra ela nos traz nessa manhã é que ela está apontando um tempo novo para nós, irmãos. Um tempo
onde você decide se você vai ser um homem geracional e assumir as responsabilidades de Cristo nessa terra, ou você vai ser alguém que vai olhar apenas para o seu próprio ventre, olhando para os seus próprios prazeres e para as suas próprias vontades. Para te mostrar isso, para a gente finalizar e fazer uma oração, Mateus capítulo 1, por favor, Mateus capítulo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas Boaz e Ruth, eles geraram o pai que veio ser o pai de Jessé, e Jessé que veio ser o pai de quem? De Davi. Não me recordo o nome agora, mas a Bíblia diz assim, ó: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Continua. Judá gerou quem? Pérez. Olha aqui, irmãos, Pérez. E aí continua dizendo, né? E Zera, cuja mãe foi quem? Tamar. Pérez gerou quem? Esrom. Esrom gerou quem? Arão. E assim continua a genealogia. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz. Aqui, ó, genealogia, Boaz, cuja mãe foi Raabe. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos diante do maior privilégio da face dessa terra. É a gente querer viver os planos de Deus para os nossos dias. Deixa Deus, sabe, deixa Deus te levar. Dê liberdade para o Espírito Santo. Sabe, não permita que os seus dias nessa terra seja consumido apenas para si mesmo, mas para Ele, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Porque tudo passa, irmãos, eu sempre falo isso, tudo passa, tudo passa. Nós estamos envelhecendo, nossos cabelos estão ficando brancos, outros estão perdendo o cabelo. Irmãos, nós estamos ficando enrugados. Daqui a pouco, irmãos, nós vamos embora. O que nós fizemos? Então deixa Deus usar a sua vida. Essa igreja, irmãos, eu profetizo, vai ser uma igreja geracional. Homens que vão pensar nas crianças. Esses dias eu falei aqui, é verdade, e estava conversando com o nosso irmão Johnny. Irmãos, uma igreja onde não tem jovens, não tem adolescentes, é uma igreja com prazo de validade. Porque é uma igreja que está vivendo só para si, não conseguiu entender o Evangelho. E que você possa fazer parte, irmãos, desse mover que Deus já está levantando nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus.